Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos iniciar uma jornada explorando os fundamentos dessa disciplina que está por trás de praticamente toda a tecnologia que usamos no dia a dia. Pense em algo simples, como pedir comida pelo aplicativo. Ou em algo extremamente complexo, como o sistema que controla um avião cheio de passageiros. Em ambos os casos, existe um processo de engenharia que garante que o software funcione de forma confiável. A engenharia de software é a área que cuida dos aspectos técnicos para criar o produto digital. Mas não basta apenas construir o sistema. É preciso também gerenciar o projeto, garantindo que pessoas, tempo e recursos sejam usados da melhor forma possível. Agora vamos responder a uma pergunta essencial: o que é software? Muita gente pensa que é apenas código. Mas na verdade, ele é um pacote com 3 elementos vitais: as instruções que executam funções específicas, as estruturas de dados que organizam a informação e a documentação que ensina como usar o sistema. Uma boa analogia é a culinária. O código é a receita, as estruturas de dados são os ingredientes organizados na bancada, e a documentação é o livro ilustrado que mostra como servir o prato final. Sem manual ou ingredientes, a receita sozinha não garante um banquete de sucesso. A engenharia de software surgiu para enfrentar a chamada crise do software. Nos anos 70, os computadores ficaram muito mais poderosos, mas a programação artesanal não acompanhava esse ritmo. O resultado eram atrasos enormes e custos astronômicos. É como comparar um puxadinho feito sem planta com um edifício inteligente projetado por engenheiros. Para sistemas pequenos, a falta de método pode passar despercebida. Mas em sistemas complexos, sem engenharia, o risco de colapso é enorme. Outro ponto importante é que a engenharia de software é uma tecnologia em camadas. Na base está o foco na qualidade. Depois vem o processo, que define quem faz o que e quando. Em seguida, os métodos que detalham como realizar cada tarefa técnica. E por fim, as ferramentas que dão suporte automatizado para agilizar o trabalho. O papel do engenheiro de software hoje é muito diferente do antigo programador solitário. Ele trabalha em equipe, evolui o sistema ao longo do tempo e segue um código de ética. Afinal, vidas e economias inteiras dependem da confiabilidade desses sistemas. Recapitulando, vimos que software é muito mais que código. Entendemos a importância da engenharia de software para enfrentar a crise do software e exploramos a ideia de tecnologia em camadas. No próximo episódio, vamos mergulhar nas etapas essenciais de um processo de desenvolvimento de software. Obrigado por acompanhar este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast sobre engenharia de software. No episódio anterior, falamos sobre os fundamentos e a importância da disciplina. Hoje, vamos mergulhar nas etapas essenciais de um processo de desenvolvimento de software. Imagine que desenvolver um sistema é como planejar uma expedição para um lugar desconhecido. Se você apenas começar a correr sem mapa ou suprimentos, o caos será inevitável. O processo de software é justamente esse roteiro que traz estabilidade e organização. A primeira etapa é a comunicação e engenharia de requisitos. Aqui, o engenheiro atua como um detetive. Ele precisa entender o problema antes de propor soluções. É como ir ao médico e antes da cirurgia, ele faz perguntas e exames. Depois vem o planejamento. É o GPS da viagem. Ele mostra quanto combustível, ou seja, dinheiro, será gasto e em quanto tempo chegaremos. Nesta fase, criamos o plano de gerenciamento do projeto, definindo o cronograma, recursos e riscos. A terceira etapa é a modelagem. Pense na planta baixa de uma casa. Primeiro desenhamos o esqueleto do sistema, definindo o que ele faz e como será implementado. A análise foca no o que, enquanto o projeto foca no como. Chegamos então à construção. É o momento de colocar a mão na massa. Os modelos viram código executável. Mas não basta escrever código, precisamos testar cada parte para encontrar erros cedo. Depois vem a implantação.
O software sai da fábrica e vai para o mundo real. É como inaugurar uma casa ou lançar um filme no cinema. Aqui, o feedback dos usuários é essencial para saber se o produto atende às expectativas. Por fim, temos a manutenção. Diferente de uma obra física, o software nunca está terminado. Ele é como um carro que precisa de revisões constantes. Corrigimos erros e adicionamos novas funcionalidades conforme as necessidades mudam. Recapitulando, vimos que o processo de software é composto por comunicação, planejamento, modelagem, construção, implantação e manutenção. Cada etapa é vital para garantir qualidade e confiabilidade. No próximo episódio, vamos explorar a relação entre o processo de desenvolvimento e o gerenciamento de projetos. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre a relação entre o processo de desenvolvimento e o gerenciamento de projeto. Construir um sistema não depende apenas de talento técnico. É preciso harmonia entre execução e organização. Enquanto o processo foca em como construir, a gestão garante que a entrega aconteça. Para facilitar, pense em um avião. O processo de software é como a engenharia mecânica, define como as turbinas funcionam e como as asas sustentam o voo. Já o gerenciamento de projeto é o plano de voo do capitão, define rota, combustível e horário de decolagem. Sem processo, o avião não sai do chão. Sem gestão, ele até voa, mas dificilmente chega ao destino certo. O gerente de projeto atua como um maestro. Ele não precisa tocar todos os instrumentos, mas é responsável por integrar os resultados de todas as áreas. Sua missão é equilibrar os 4 Ps: pessoas, produto, processo e projeto. Se o maestro falha, a música vira barulho desorganizado e caro. Para apoiar essa gestão, existe o Guia PMBOK, reconhecido mundialmente. Ele mostra que o ciclo de vida do projeto deve estar alinhado ao fluxo de processo escolhido pela equipe. Se o fluxo é iterativo ou evolucionário, a gestão precisa ser adaptável, planejando em ciclos curtos e colhendo feedback constante dos usuários. Essa união é vital. O processo fornece as atividades técnicas como implementação e testes. A gestão monitora cronograma e orçamento, evitando que a complexidade técnica sufoque o projeto. No fim das contas, engenharia e gestão são as duas pernas que permitem que o desenvolvimento caminhe em direção ao sucesso. Recapitulando, vimos que processo e gestão são complementares. O processo garante a mecânica e a gestão garante a organização. Juntos, eles tornam possível entregar software confiável e dentro do prazo. No próximo episódio, vamos explorar o gerenciamento de riscos em projetos de software. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre um tema vital, o gerenciamento de risco em projetos de software. Imagine que você está planejando uma grande viagem internacional. Você já tem passagens, reservas de hotel e roteiro. Mas começa a pensar, e se o voo atrasar? E se o dólar subir? Essa preocupação com o futuro é a essência do risco. Na engenharia de software, risco é um evento incerto que pode ter impacto positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Por isso, precisamos de estratégias para lidar com ele. Existem duas formas principais de enfrentar riscos. A primeira é a estratégia reativa, também chamada de escola Indiana Jones. Nela, a equipe só age quando o problema já aconteceu, entrando no modo apagar incêndio. A segunda é a estratégia proativa. Muito mais inteligente, ela identifica ameaças antes e cria planos para evitá-las. Os riscos podem ser divididos em 3 categorias. Primeiro, os riscos de projeto, que ameaçam cronograma e recursos, como a perda de um programador experiente.
Depois, os riscos de produto, que afetam a qualidade ou desempenho, como um banco de dados lento. E, por fim, os riscos de negócio, que ameaçam a viabilidade no mercado, como um concorrente lançar algo parecido antes de você. O gerenciamento de riscos segue um passo a passo contínuo. Primeiro, a identificação é hora do brainstorming, listando tudo o que pode dar errado. Depois, a análise em avaliamos probabilidade e impacto, seja de forma qualitativa ou quantitativa. Em seguida, o planejamento em criamos o plano RMMM, mitigação, monitoramento e gerenciamento. Mitigação significa evitar que o risco ocorra. Monitoramento é observar sinais de que o risco pode acontecer. E gerenciamento é o plano B, ou seja, o que fazer se o risco se tornar realidade. Existe uma regra de ouro chamada princípio de Pareto. Ele mostra que 80% dos problemas vem de apenas 20% dos riscos. Por isso, o segredo é focar nos riscos mais críticos. Recapitulando, vimos que o risco é inevitável, mas pode ser controlado. Estratégias proativas, categorias de risco e o plano RMMM são ferramentas essenciais para garantir que o projeto não seja surpreendido. No próximo episódio, vamos mergulhar na engenharia de requisitos e na análise de sistema, que são o alicerce de qualquer projeto de software. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre a engenharia de requisitos e a análise de sistema, que são o alicerce de qualquer projeto. Imagine um engenheiro de software como um médico ou um detetive. Ele não pode simplesmente escrever código sem antes entender os sintomas ou necessidades do cliente. Se criarmos algo elegante que resolve o problema errado, não atenderemos ninguém. Mas afinal, o que são requisitos? Eles são os tijolos do entendimento. Um requisito é uma descrição do que o sistema deve fazer ou uma restrição de como ele deve funcionar. Existem 3 tipos principais. Os requisitos funcionais que definem o que o sistema faz. Por exemplo, o sistema deve permitir a geração de um histórico escolar. Os requisitos não funcionais que definem como o sistema se comporta. Como o sistema deve ser seguro ou responder em menos de 2 segundos. E os requisitos de domínio, que são regras específicas de uma área. Por exemplo, um aluno com mais de 3 meses de atraso não pode pegar livros na biblioteca. A engenharia de requisitos é um processo iterativo. Primeiro, temos a concepção, que identifica o problema e os stakeholders. Depois, o levantamento de requisitos, investigando o escopo com entrevistas, observações e brainstorming. Em seguida, a análise e elaboração, que foca no que o sistema deve fazer. Depois, a negociação, para resolver conflitos e priorizar o essencial. A validação, onde verificamos se os modelos refletem as expectativas reais. E por fim, a gestão, que controla as mudanças ao longo da vida do sistema. Para facilitar a comunicação, usamos a UML, a linguagem de modelagem unificada. O principal modelo aqui é o caso de uso. Pense na planta baixa de uma casa, ela mostra como o morador vai usar cada espaço. Os casos de uso fazem o mesmo, mostrando como o usuário interage com o sistema. Outro conceito importante é a rastreabilidade. É como uma tabela que liga cada requisito às partes do código que o implementam. Começamos com uma abstração alta, ideias gerais, e vamos detalhando até o nível de sistema. Se a base for sólida, o software terá alta manutenibilidade, sendo fácil de evoluir e corrigir no futuro. Recapitulando, vimos que requisitos são os tijolos do entendimento, exploramos suas categorias, o processo iterativo da engenharia de requisitos e a importância da rastreabilidade. No próximo episódio vamos falar sobre o projeto do sistema, ou System Design, que transforma requisitos em soluções técnicas. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre o projeto do sistema, ou System Design, que transforma requisitos em soluções técnicas. Se na fase de análise entendemos os sintomas, agora é hora de decidir como será feita a cirurgia. Em outras palavras, se a análise foca no que o sistema deve fazer, o projeto foca em como ele será construído tecnicamente. Um conceito fundamental aqui é a abstração. No início, lidamos com ideias gerais. À medida que avançamos no projeto, o nível de detalhe aumenta, como refinamentos sucessivos. Pense na construção civil. A análise foi o pedido do cliente por uma casa de praia. O projeto agora gera planta baixa detalhada, o projeto estrutural, hidráulico e elétrico. É o roteiro técnico que permite ao programador, na fase seguinte, simplesmente assentar os tijolos do código. A primeira grande tarefa é definir a arquitetura. Ela organiza o software, descrevendo como os componentes se integram e se comunicam. Uma arquitetura bem feita garante qualidade e manutenibilidade. Geralmente, dividimos o sistema em duas partes. A abstração lógica, que mostra como o software é dividido em camadas, como apresentação, aplicação, domínio e serviços técnicos. E a abstração física, que define em qual hardware o sistema vai rodar. Um padrão famoso aqui é o MVC, Model View Controller. O modelo cuida dos dados, a visão cuida da tela e o controlador faz a ponte entre os dois. Outro desafio é o mapeamento objeto-relacional. O software usa orientação a objetos, mas os bancos de dados ainda são relacionais. O projeto resolve esse conflito criando tabelas que representem fielmente as classes do sistema. Também precisamos pensar na interface do usuário. Ela é a janela para o mundo. O lema deve ser: deixe o usuário no comando. Um projeto de interface ruim faz o usuário perceber o software como ruim, mesmo que o código interno seja brilhante. Por fim, buscamos a independência funcional. Isso significa alta coesão, cada módulo focado em uma única tarefa. E baixo acoplamento, para que se um módulo quebrar, não derrube o sistema inteiro. Recapitulando, o projeto do sistema transforma requisitos em soluções técnicas, define arquitetura, resolve o mapeamento de dados, projeta interfaces e garante independência funcional. No próximo episódio, vamos falar sobre implementação e testes, o momento em que as ideias saem do papel e viram código executável. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre a fase de implementação e testes, o momento em que as ideias saem do papel e viram código executável. Na implementação, também chamada de codificação, os modelos de projeto são traduzidos em um sistema real. Pense na construção civil. Se antes criamos a planta baixa detalhada, agora os programadores são os pedreiros que assentam os tijolos de código. É aqui que o nível de abstração chega ao ponto mais baixo com máximo detalhamento. Mas não basta escrever código. Precisamos testar. E aqui está uma verdade importante. O teste pode mostrar a presença de erros, mas nunca a sua ausência. Por isso, um teste bem-sucedido é aquele que consegue quebrar o software e revelar falhas ainda não descobertas. A estratégia de teste segue uma espiral, indo do pequeno para o grande. Primeiro, o teste de unidade, que verifica a menor parte do código como um único método. Depois, o teste de integração, que garante que as peças se encaixam sem perder dados. Em seguida, o teste de validação, que checa se o software atende ao que o cliente pediu. E por fim, o teste de sistema, que avalia o software junto com hardware e outros sistemas. Existem também diferentes tipos de testes. O teste de regressão, que reexecuta testes antigos sempre que o código muda. O teste de fumaça rápido e diário, para verificar se a construção está estável. O teste alfa feito pelo usuário na casa do desenvolvedor. E o teste beta realizado por usuários em seus próprios ambientes reais. Outra visão importante é a forma de olhar para o sistema.
No teste de caixa branca, o testador conhece o código interno e verifica todos os caminhos lógicos. Já no teste de caixa preta, o foco está apenas nas entradas e saídas, sem se preocupar com o que acontece dentro da caixa. Recapitulando, a implementação transforma modelos em código e os testes garantem qualidade e confiança. Um software mal testado gera prejuízos e abala a credibilidade da empresa. Lembre-se, qualidade não é um enfeite colocado no final, mas algo construído em cada linha de código. No próximo episódio, vamos falar sobre os modelos de processos de desenvolvimento de software, explorando diferentes estratégias usadas pelas equipes. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre engenharia de software. Hoje vamos falar sobre os modelos de processos de desenvolvimento de software. O processo de software é como um roteiro de viagem. Ele traz estabilidade, controle e organização para uma atividade que, sem ele, seria um caos total. Os primeiros modelos criados foram chamados de prescritivos. Eles prescrevem um conjunto de atividades, tarefas e garantias de qualidade que devem ser seguidas à risca. É como uma receita de um chefe premiado, em que se você seguir os passos e usar os ingredientes certos, o resultado será previsível e de alta qualidade. Entre os modelos prescritivos, o mais conhecido é o modelo em cascata. Ele segue uma sequência rígida em requisitos, projeto, implementação, testes e manutenção. É simples de entender, mas pouco flexível quando surgem mudanças. Outro modelo é o incremental. Nele, o sistema é construído em partes menores, chamadas incrementos. Cada incremento adiciona novas funcionalidades, permitindo entregas mais rápidas e feedback contínuo. Temos também o modelo evolucionário, que inclui abordagens como prototipagem e o espiral. A prototipagem cria versões iniciais do sistema para validar ideias com os usuários. Já o modelo espiral combina planejamento e análise de riscos em ciclos repetidos, garantindo evolução constante. Esses modelos foram fundamentais para organizar o desenvolvimento de software. Mais tarde, surgiram os modelos ágeis, que trouxeram ainda mais flexibilidade e foco na colaboração. Recapitulando, vimos que os modelos prescritivos foram as primeiras tentativas de colocar ordem no desenvolvimento de software. Eles incluem o modelo em cascata, o incremental e o evolucionário, cada um com suas vantagens e limitações. Com isso, encerramos nossa jornada pelos principais fundamentos da engenharia de software. Exploramos desde os conceitos básicos até os modelos de processo que guiam equipes no desenvolvimento de sistemas confiáveis. Obrigado por acompanhar esta série de episódios. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora. Até a próxima! Este foi mais um episódio da nossa série sobre engenharia de software. Obrigado por acompanhar e aprender com a gente. Continue explorando, continue evoluindo. Até o próximo episódio. Chegamos ao fim da nossa jornada pela engenharia de software. Ao longo dos episódios, exploramos desde os fundamentos até os modelos de processo que guiam equipes no desenvolvimento de sistemas confiáveis. Falamos sobre o que é software e por que ele é muito mais que código. Vimos como o processo de desenvolvimento organiza o trabalho e como o gerenciamento de projetos garante que tudo seja entregue no prazo e dentro do orçamento. Discutimos também o gerenciamento de riscos, mostrando que prever problemas é tão importante quanto resolvê-los. Entramos na engenharia de requisitos e na análise de sistema, que são o alicerce de qualquer projeto. Depois mergulhamos no projeto do sistema, definindo arquitetura, interfaces e independência funcional. Seguimos para a implementação e testes, onde as ideias viram código e a qualidade é construída linha por linha. Por fim, conhecemos os modelos de processo, desde os prescritivos até os mais flexíveis, que ajudam equipes a não se perderem no caminho da criação. Recapitulando, aprendemos que a engenharia de software é uma disciplina que une técnica, organização e ética. Ela garante que sistemas sejam seguros, confiáveis e capazes de evoluir junto com as necessidades humanas.
Espero que esta série tenha ajudado você a enxergar o desenvolvimento de software de uma forma mais clara e prática. Que cada analogia e cada explicação tenha aproximado esse mundo técnico da sua realidade. Obrigado por acompanhar todos os episódios. Foi uma jornada incrível. Até a próxima!